Queria te ouvir também, Dani, de que leitura que a gente pode trazer agora, inclusive para a expectativa da próxima tarde, agora no momento da tarde, em torno do Fux. O ministro Luiz Fux tem sido apontado como a menor ponte, né, entre a primeira turma do Supremo Tribunal Federal e a família Bolsonaro e os bolsonaristas que estão sob julgamento. Ele foi colocado nessa posição pelos próprios aliados do ex-presidente, o que por si só faz da figura do ministro algo que vai ser observado, como fez a Thaís, muito bem. Aliás, um beijo para a Thaís Bilenque, voltamos a trabalhar juntas. Oxalá, ganhamos todas, como você disse. Faz com que o ministro seja observado de saída com muita lupa. Me chamou muita atenção, Natália, o momento em que ele reafirmou, interrompeu o ministro Alexandre de Moraes e reafirmou que gostaria que fosse cumprido o que foi combinado lá na salinha, ele disse, ou seja, no bastidor, antes dos ministros entrarem na primeira turma, de que não haveria interrupção para não se perder o fio da meada. O que isso sinaliza? O ministro Luiz Fux sabe que vai já avisou que vai abrir divergência, e sabe que essa divergência vai ser minoritária. O que ele não quer, no meu entender, Natália e Sakamoto, é ver essa divergência ser desestruturada ou ser juridicamente questionada pelos pares durante a fala dele. Né? O que tem acontecido, sim, a gente acompanhando, por exemplo, a análise da denúncia. Né? A ministra Carmen Lúcia, que é a penúltima a falar, o último é o presidente da turma, mas é a que sucede a fala de Luiz Fux, não só fez apartes muito importantes durante a fala dele, como usou o próprio voto para reposicionar questões, digamos, suavizadas na análise da denúncia, estou voltando na denúncia, pelo ministro Luiz Fux. Antes de jogar a bola de volta para você, Natália, ouvindo a advogada convidada aqui e também a Thaís a respeito da sensação dos advogados de que o jogo está perdido, o ministro Alexandre de Moraes usa uma expressão, né? Ele diz, eu comentei com a ministra Carmen Lúcia que esse processo, ele sofre de excesso de provas. E por quê? Porque é agenda, é conversa no WhatsApp, mas tem mais do que isso. Tem reunião ministerial que foi gravada. Por ordem de quem? Do presidente da República. O ambiente no governo anterior era um ambiente tão difícil que os ministros não sabiam que estavam sendo gravados. E se permitiram gravar, e esse documento estava com o Mauro Cid, aliás, acho que vale a pena depois a gente falar sobre como o ministro Alexandre de Moraes praticamente não recorreu à delação. Porque tem tudo, né? Tem a gravação, tem o zap, tem as mensagens, tem a minuta. Então, ele praticamente não recorreu à delação e isso também faz parte de uma estratégia. Mas voltando a essa reunião, os ministros estão ali com o presidente dizendo, a partir de agora vocês vão ter que repetir o que eu falo. E isso é usado também para posicionar o Jair Bolsonaro como o chefe desta organização criminosa, segundo o ministro Alexandre de Moraes e o Ministério Público Federal, porque a partir dali ele coordena o que deveria ser feito, dá passos e tem ali, para mim, a pior prova contra o general Augusto Heleno, que é quando ele textualmente diz, se for para fazer uma virada de mesa, tem que ser agora. Muito importante o momento que eles trazem esses destaques. Queria te ouvir também, Sakamoto, nesse golpe, nessa parte final que a gente trouxe aqui, envolvendo a expectativa para o voto dos próximos ministros e essa questão do Fux. Como que a gente pode ler, na sua opinião? Voto com a relatora com relação ao Fux, né? A Dani explicou muito bem, né? A situação do Fux, né? Nos últimos tempos, o Fux acabou também bastante isolado, teve outras faíscas que saíram, né, com o próprio presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, né, nos debates, né, mostrando um certo isolamento, né, e também concordo, a situação também empurrou o Fux para isso no momento em que, ao que tudo indica, você tem 8 ministros sancionados na corte pelos Estados Unidos, né, que está ajudando, dando aquele empurrãozinho para Bolsonaro, aplicando tarifaço contra os produtos brasileiros, mas, ao que tudo indica, André Mendonça, Cássio Nunes Marques estão fora daquela limitação de visto e Luiz Fux também. Então, né, você tem uma situação que o próprio Fux colocado aqui é para ele também uma situação complicada. Se ele pede vistos hoje,
O Brasil deflagrado do jeito que está, e vai deflagrar ainda mais, na hora que Bolsonaro for sentenciado, for condenado, não tenha dúvida nenhuma que vai ter protesto, vai ter muita coisa, mas isso é quase que esperado. Só que o Brasil não aguenta muito mais você postergar por 90 dias o que está acontecendo. Os ministros tiveram farto acesso ao material, os seus gabinetes tiveram farto acesso ao material. Um pedido de vistas, portanto, é um ato político. Não é um ato jurídico neste momento. Eu não sou jurista, vão me criticar por causa disso, mas dado o que foi colocado, dada a proximidade, dado o acesso ao material, pedido de vistas agora é mais um ato político do que jurídico. Né? E eu não tenho dúvida nenhuma que se por um acaso um pedido de vistas acontece, a própria ministra Carmen Lúcia, pelos motivos que a Dani colocou, vai falar, eu quero só aproveitar e adiantar meu voto, eu voto junto com o relator. E aí você forma maioria já hoje. Uma maioria hoje vai sair, na minha avaliação. A questão é, vamos ver, tá difícil, eu acho que o ministro Fux não vai querer também levar esse pepino de abrir de gerar, botar o país deflagrado por 90 dias, por conta disso. É capaz de votar contra, pode votar pode apontar divergências e depois lá na dosimetria das penas também falar, olha, eu não concordo com condenar por dissolução violenta de Estado Democrático de Direito e golpe de Estado ao mesmo tempo, no que pese, ele, por mais ter sido o voto vencido, ele votou com a turma depois. Então vai ficar estranho também se ele tiver um comportamento diferente do resto do pessoal. Por favor, Dani. Eu queria pegar aqui uma carona no que está falando o Sakamoto sobre a situação em que se colocou ou foi colocado pelos aliados de Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Fux, pelo seguinte, né? Qual é a expectativa hoje, conversando com os integrantes da corte? É a de que ele não peça vistas. Essa é a expectativa hoje. Para mais de um ministro, o ministro Luiz Fux, segundo os integrantes da Suprema Corte, ou seja, os colegas dele, assegurou que não haveria pedido de vista, Sakamoto. Então, uma eventual vista seria uma surpresa, abro aspas aqui e já explico por quê, para os próprios integrantes da primeira turma, porque a sinalização não era essa. Mas por que eu fiz as aspas? Porque ninguém descarta nada nesse momento. Exatamente pelo destaque visual obtido pela Thaís Bilenque, pela inquietude do ministro. Eu troquei mensagens com dois colegas do Luiz Fux, né? E exatamente sobre as interrupções que ele vinha fazendo, né? E os ministros disseram claramente, eu vou até aqui abrir a conversa, eu falei, o ministro Luiz Fux está inquieto desde cedo, né? E aí o ministro mandou, muito estranho. Ou seja, há um certo desconforto pairando já na primeira turma, há uma expectativa de que ele não peça vistas, mas a divergência será aberta. E por quê? E aí eu fecho meu arco aqui de raciocínio. O ministro Alexandre de Moraes jogou a delação do Mauro Cid lá para o penúltimo caderno no voto dele. Porque este é o flanco em que se espera, né, o ministro Luiz Fux ataque de maneira mais pesada o que foi dito pela acusação. Ou seja, dizendo que o próprio Mauro Cid foi desleal à justiça, foi desleal ao processo com suas idas e vindas. E aí o que faz o relator? Fala, essa delação eu preciso dela? Não. Está aqui o zap, está aqui a minuta, está aqui a fala, está aqui a transmissão do 7 de setembro, está aqui a ameaça reiterada em Brasília e em São Paulo de descumprimento de ordem judicial, registrada anteriormente na agenda do general Heleno, lá em 2021. Pede para a AGU um parecer para não cumprir o que ele chama, o general Heleno, de ordem judicial ilegal. Então, é um pouco esse xadrez que está sendo jogado. Espera-se que um integrante da primeira turma, o ministro Luiz Fux, ataque essa delação. Ele já fez isso durante o recebimento dessa ação penal, do processo, e por isso, do outro lado, jogando com as peças do outro lado do tabuleiro, o ministro Alexandre de Moraes fala, eu não preciso dela. O meu processo, esse processo que eu relatei até aqui, ele está cheio de provas. O delator até pode ter e vai sofrer uma penalidade, eu apostaria. Né? Ele não vai ficar com todos os termos, os benefícios que pediu para poder falar garantidos. Eu acho que vai sofrer uma penalidade, mas a delação não será anulada. Agora, Sakamoto, hoje não sai maioria não, rapaz. O voto do Alexandre de Moraes, o voto do ministro Alexandre de Moraes. Quase 5 horas, né? 5 horas. Vai falar Flávio Dino agora, que também gosta de exercer bem o seu português.